Na fabricação de biológicos, as vacinas são produzidas através de cultivo ou extração de organismos virais ou bacterianos. Uma vacina é uma suspensão de micro-organismos modificados ou inativados incapazes de causar doenças, mas capazes de induzir uma reação imunológica. Então, esses organismos inteiros ou suas partes são utilizados como os principais componentes da vacina. Para atender à demanda mundial, quantidades enormes desses organismos precisam ser cultivadas. Duas categorias de vacinas são produzidas: vacinas vivas modificadas, que contêm micro-organismos vivos que não são mais capazes de causar doenças, ou vacinas inativadas, formuladas com micro-organismos que foram mortos ou inativados com substâncias químicas. Embora semelhantes em conceito, os processos de produção de vacinas virais e bacterianas são diferentes. Como os vírus somente podem se reproduzir dentro de uma célula viva, a produção deve começar com a cultura de células hospedeiras para que os vírus possam se reproduzir. Estas células hospedeiras são cultivadas de bancos de células-mestre. Os bancos de células-mestre, utilizadas para a reprodução dos vírus, são derivados de tecidos de animais considerados como genética e fisiologicamente suscetíveis à infecção. O estoque de células hospedeiras é armazenado sob congelamento até que seja necessário para a produção viral. A produção bacteriana difere da viral, pois as bactérias não precisam de células hospedeiras vivas para se reproduzir. A produção de antígeno bacteriano começa com a preparação do meio rico em nutrientes, que é preparado sob condições assépticas e passado para o laboratório de produção de sementes em escala. O meio de crescimento é inoculado com sementes de bactérias em estoque. Conforme a densidade da cultura bacteriana aumenta e os nutrientes disponíveis no meio de crescimento diminuem, a cultura é transferida para um recipiente maior, chamado de fermentador. O fermentador contém um novo meio de crescimento para que a cultura continue crescendo. Ele monitora a temperatura, o oxigênio dissolvido, o pH e as concentrações de nutrientes. A produção em escala para bactérias requer que as culturas sejam transferidas para fermentadores cada vez maiores. Este processo é totalmente fechado para garantir a pureza e inclui uma rede permanente de tubulações que permite que os materiais sejam transferidos de um fermentador para outro até que atinjam os volumes de produção. Alguns dos antígenos a granel são enviados a outras fábricas de produtos biológicos das OETs para concluir o processo de formulação em outros países. No entanto, a maioria dos antígenos a granel é transferida para a unidade de fabricação de produtos biológicos de Lincoln para formulação e acabamento. Várias vacinas contêm múltiplos antígenos. Os antígenos bacterianos e virais são combinados para atingir cargas antigênicas específicas e padronizados com o meio. Isto garante a consistência lote a lote. Adjuvantes ou estabilizadores são adicionados para garantir a eficácia durante o processo.